Você já ouviu falar das 7 pragas que vão acontecer nos fins dos tempos antes da volta de Jesus? Pois é, eu sou Vitor BJ e essa é a série sobre o livro do Apocalipse. Na segunda temporada de Stranger Things, a Eleven finalmente fecha o portal e vence a guerra contra o monstro do mal. No fim do mundo, a guerra entre o bem e o mal, conhecida como Armagedon, também vai ser consumada. Eu nem preciso falar quem vai sair vitorioso. Apocalipse 15 já começa falando sobre 7 anjos que estão segurando 7 tochas que contêm a ira divina. O que isso significa? Essas tochas, elas fazem referência às 7 pragas que vão cair sobre os ímpios. Quando isso acontecer, as pessoas já terão escolhido entre estar ou não ao lado de Deus. Você lembra que lá em Apocalipse 7 a gente leu que os anjos estavam retendo os 4 ventos até que tudo estivesse consumado? Não me lembro mais. Pois é, esse texto é muito impactante, relembra ele comigo. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra árvore nenhuma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que vinha com o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Pois é, agora as 7 pragas serão derramadas e vão marcar o fim da história da Terra. Pois é, agora as 7 pragas elas serão derramadas e vão marcar o fim da história da Terra. As pragas elas vão cair sobre aqueles que endureceram o coração, exatamente como aconteceu lá com os egípcios. Ela vai ser como que a colheita das consequências das más escolhas feitas pela humanidade. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da sua glória, de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Quando nesse texto é dito que ninguém podia entrar no santuário, significa que a porta da graça vai ter se fechado. Ou seja, a intercessão de Jesus pelos nossos pecados também vai ter acabado. E depois disso, ninguém mais vai ter a chance de se arrepender de nada. As últimas pragas não vão levar ninguém ao arrependimento. O sofrimento vai ser tamanho que, ao invés de remorso, as pessoas sentirão mais raiva de Deus. Fiquei em choque. No Egito, as pragas elas revelaram a dureza do coração do faraó e fizeram com que as pessoas reconhecessem a incapacidade dos seus deuses de protegê-los. Da mesma maneira, os ímpios reconhecerão mais ainda a impotência de Satanás para com Deus quando tudo isso acontecer. A primeira praga ela vai causar feridas terríveis pelo corpo. Irmão, você foi porque o seu povo quer ferir. Já a segunda e a terceira praga vão atingir o nosso bem mais precioso, que é a água. Elas vão atingir os mares, os rios e todas as outras fontes de águas se tornarão em sangue. Sangue! A quarta praga fala sobre fogo, sobre queimar as pessoas. As pessoas nessa praga serão queimadas. Tenso. A quinta praga vai atingir o trono da besta e nem mesmo o próprio Satanás suportará a força dessa praga. Já a sexta praga ela faz uma referência ao rio Eufrates, dizendo que ele se secará. Aqui, gente, cabe um parênteses. No Antigo Testamento, o rio Eufrates ele era o meio de sustento dos inimigos de Israel. A Síria, a Babilônia, eles praticamente sobreviviam da fonte desse rio. A Bíblia, inclusive, faz algumas referências à importância desse rio para a economia e para o sustento deles. A mensagem por trás desse verso é que quando todas as pragas acontecerem, o povo se voltará à Babilônia, a fim de conseguir refúgio. Só que eles vão ver que lá não vai ter mais nada. E aí eles vão se voltar contra a Babilônia e provocarão a sua queda. Mas não, gente, isso não significa que eles vão se voltar para Deus arrependidas. Não. Eles vão, inclusive, nesse momento, tentar exterminar o povo de Deus da terra. Você tá falando sério? O verso 12 também faz referência ao secamento do rio Eufrates, que é preparar o caminho para os reis que vêm do Oriente. No Antigo Testamento, os reis que vieram do Oriente foram Ciro e os seus exércitos. A conquista deles à Babilônia fez com que o povo de Deus pudesse retornar à sua terra natal. Olha só que legal. Da mesma forma, a seca simbólica do rio Eufrates vai preparar o caminho para a chegada dos reis que vêm do Oriente, a fim de promover a libertação do povo de Deus no tempo do fim.
Acontecerá então o que a Bíblia chama de Armagedon, que é a batalha entre Cristo e as forças do mal. Nessa guerra espiritual, João descreve 3 espíritos demoníacos que se parecem com rãs. A última tentativa de Satanás para enganar, ela vai envolver espíritos de demônios e espíritos de mentira. Aí, meu irmão, tudo que a gente viu até agora de ruim vai se unir ao comando de Satanás. O dragão, que representa o paganismo e o espiritualismo, a besta do mar, que é o catolicismo romano, e o falso profeta, que é o protestantismo apostatado. Satanás, então, vai estar na forma daquela besta que a gente viu que parecia cordeiro tal, e vai sair realizando milagres e outras demonstrações espirituais. Isso faz parte do plano de persuasão dele, e muitos, infelizmente, vão confundir as suas obras com as obras de Deus. Líderes religiosos, inclusive do mundo inteiro, vão cair nas mentiras de Satanás, e inclusive vão se unir a ele. Ih, rapaz. Os milagres de Satanás vão alcançar uma fama mundial, as pessoas vão se encantar e ali com pouco conhecimento elas vão ser facilmente enganadas a acreditar no falso profeta, se unindo a ele no Armagedon. Agora, quem vai vencer essa batalha a gente não precisa nem falar aqui. Resumindo então, as tochas, elas fazem referência às pragas que vão cair sobre os ímpios. Segundo, essas pragas serão 7. Terceiro, as pragas serão feridas, água em sangue, sol escaldante, destruição de Satanás e secamento do rio Eufrates. E quarto, o Armagedon é a batalha entre Cristo e as forças do mal. Galera, eu sei que a gente fica com medo quando a gente fala de praga, de fim dos tempos, mas a gente não precisa ficar com medo não. Essas pragas, elas vão atingir especialmente aqueles que não acreditam em Deus, como um resultado das suas más atitudes. Nós que estamos do lado certo, devemos nesse momento elevar a nossa voz ao céu, agradecendo, porque a nossa redenção vai estar próxima. Por isso, não tenha medo desses problemas que vão acontecer no fim dos tempos. Na verdade, fique feliz quando eles acontecerem, porque mostra que logo, logo, Jesus está voltando. Que nesse momento você esteja do lado certo, do lado daqueles que esperam Jesus voltar e que vão subir para o céu com ele. Você quer fazer parte desse grupo?